Bom, pessoal, então agora nós vamos voltar a falar sobre a sentença, né? E na última aula eu falei sobre a sentença absolutória, de tal maneira que hoje eu vou voltar a falar sobre a sentença e agora sobre a sentença condenatória. Bom, a sentença condenatória, ela está prevista no artigo 387 do Código de Processo Penal. Naturalmente, o juiz, quando proferir sentença, ele vai verificar se é caso de condenação ou não, ou seja, ele vai verificar se o processo está todo regular, se não existe nenhuma nulidade processual, ele vai verificar se, de acordo com as provas, né, analisando as provas, o fato é típico, antijurídico ou ilícito e culpável, se não existe nenhuma excludente de licitude, então ele profere a sentença condenatória. Diferente da sentença absolutória, não existe condenação sumária, né? A absolvição existe, né? A absolvição sumária, como nós já vimos na aula passada, lá no artigo 397, e a absolvição, após a instrução, no artigo 386. A condenação só pode se dar depois de toda a instrução, não existe nenhuma possibilidade de condenação sumária ou antecipada, né? Então, lá no artigo 387, fica claro que o juiz, ao proferir uma sentença condenatória, ele deve, no inciso 1, diz, mencionar as circunstâncias agravantes ou atenuantes, eu diria que aqui é e, não ou, né, definidas no Código Penal e cuja existência reconhecer. Aqui de cara nós já temos um primeiro problema, mas vamos à frente que eu vou falar junto com o inciso 2. E o inciso 2 diz que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, ele mencionará as outras circunstâncias apuradas e tudo mais que deva ser levado em conta na aplicação da pena, de acordo com o artigo 59 e 60, que são os dispositivos que trazem as circunstâncias judiciais para a aplicação da pena que vocês aprenderam lá em Penal 2. Né? Bom, esses dois dispositivos eles encerram uma grave incompatibilidade com o sistema acusatório, né? Porque não tem nenhuma ligação, não tem nenhuma conexão com o sistema acusatório o juiz poder chegar ao final de um processo e reconhecer circunstâncias judiciais agravantes e atenuantes de ofício, né? Na verdade, o juiz deveria ser provocado pelas partes. O processo acusatório se caracteriza por ser um processo de parte, ou seja, não protagonizado pelo juiz, mas protagonizado pelas partes, e que, portanto, são elas que definem os pedidos a serem formulados, aquilo que o juiz, então, aquilo que vai ser colocado para que o juiz decida, e não ele de ofício. O juiz que age de ofício é típico de um processo de matiz inquisitória, que supostamente não é aquele que foi desenhado pela nossa Constituição. Né? Bom, ainda o artigo 387, no seu inciso 3, diz que o juiz vai aplicar as penas de acordo com essas conclusões sobre agravantes, atenuantes, circunstâncias judiciais 59 de 60. De fato, a sentença condenatória tem algo que é muito diferente da absolutória. Como nós já vimos antes, as sentenças têm relatório, como regra, com exceção daquelas proferidas no juizado especial, então relatório, fundamentação e dispositivo. As sentenças condenatórias, depois do dispositivo, tem ainda a aplicação da pena, porque do momento em que o juiz determina, dispõe sobre a procedência do pedido e, portanto, a condenação do acusado, o juiz passa a ter a obrigação de fixar a pena. Não é? Então, o inciso 3, embora seja um tanto óbvio, faz parte de uma outra parte, vamos dizer assim, né? Insere uma nova parte na sentença, especificamente condenatória, que não existe na absolutória. O inciso 4, ele, inserido pela Lei 11.719, de 2008, determina que na sentença condenatória o juiz fixará um valor mínimo
para a reparação do dano causado pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Em outras palavras, a Lei 11.719 de 2008 atribuiu uma competência cível ao juiz criminal e, o pior, uma competência cível no âmbito do processo criminal. E aqui o pior ainda, porque não há nenhuma disposição de que o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos quando for pedido, o que retira da jurisdição a inércia tradicional, ou seja, é como se o juiz pudesse condenar alguém a reparar danos sem que esse alguém tenha formulado qualquer tipo de pedido de reparação de dano. E é exatamente por isso que a jurisprudência vem entendendo que essa atribuição do inciso 4 dada ao juiz criminal, ela é inconstitucional, porque ela viola a inércia da jurisdição. Leia-se, a jurisdição é inerte, o problema não está nem tanto no fato de que o juiz criminal passa a ter alguma competência cível, mas no fato de que o juiz criminal não pode condenar alguém à reparação de danos sem ter havido pedido, não é? E, portanto, nós estamos aqui diante de uma hipótese que, a despeito da previsão legal, é considerada como inconstitucional. Tá? E veja, nem há que se falar que o Ministério Público pode formular pedido, porque ele não tem poderes para representar judicialmente ninguém, a não ser os pedidos de condenação nas penas de um crime. Né? O Ministério Público não é representante sequer do Estado no âmbito judicial. Né? O Estado tem seu representante, no âmbito federal, a Advocacia Geral da União, no âmbito estadual, a Procuradoria do Estado, e no âmbito do município, a Procuradoria do Município. O Ministério Público não é advogado dos entes públicos. Tá? Bom, o inciso 5 do artigo 387 prevê que o juiz vai atender à aplicação provisória de interdição de direitos e medidas de segurança. Esse dispositivo, a meu ver, é absolutamente inconstitucional, né, porque ele estabelece a aplicação provisória da pena, quando na realidade não há que se falar em aplicação provisória da pena. Né? O que se pode fazer é trabalhar com as medidas cautelares, mas medidas cautelares não são aplicações provisórias de pena. Né? A aplicação de medidas cautelares, elas são incidentais, né? E nós já falamos sobre medidas cautelares pessoais, quando no semestre passado, enfim, quando da análise que fiz das medidas cautelares, prisão e liberdade, inclusive das medidas cautelares diversas da prisão, falamos sobre isso. Né? Enfim, falei sobre isso, portanto, anteriormente. Então não há que se confundir medidas cautelares pessoais com a aplicação provisória da interdição de direitos e medida de segurança, porque não há que se falar em aplicação provisória de pena, não é? Nem de medida de segurança. Bom, e o inciso 6 estabelece que o juiz vai determinar a publicação, na íntegra ou em resumo da sentença em jornal, em determinado jornal, designando o jornal. Hoje, a publicação é feita no Diário Oficial. Né? Antigamente não existia, ou em alguns lugares não existia o Diário Oficial, então o juiz tinha que designar um jornal para publicação. Hoje a publicação é feita no Diário Oficial. Tá? Bom, e quais são os efeitos da sentença condenatória? Quais são os efeitos imediatos da sentença condenatória? Bom, eu digo efeitos imediatos porque eu estou falando dos efeitos da sentença condenatória, da qual ainda cabe recurso, porque quando ela não couber mais recurso, quando ela for definitiva, obviamente, o efeito é mandar cumprir a pena. Não é? Mas enquanto a sentença ainda cabe recurso, ainda for passível de ser alterada por conta de não ter transitado em julgado e ainda caber recurso, cabe ao juiz decidir sobre a imposição ou manutenção de prisão preventiva
e naturalmente ele vai ter que analisar o cabimento da prisão, lá nas hipóteses do artigo 313, e os requisitos da prisão, de acordo com o artigo 312, né? Então cabe ao juiz decidir sobre a imposição ou a manutenção da prisão preventiva, não é da execução provisória da pena, ou a imposição ou manutenção de medidas cautelares, né? Cabe ao juiz tomar essa decisão conforme determina o parágrafo 1º do artigo 387. Mas hoje em dia, conforme inserção de previsão feita pela Lei 13.964 de 2019, que é a lei anticrime que entrou em vigor em janeiro de 2020, quando nós estivermos diante de uma sentença condenatória no âmbito do tribunal do júri, cuja pena seja igual ou superior a 15 anos, o artigo 492, inciso 1, letra A, prevê a execução provisória da pena privativa de liberdade. A despeito de entender que essa previsão é inconstitucional, fato é que ela foi inserida no artigo 492, inciso 1, letra E, pela Lei 13.964, né? Então lá no Código de Processo Penal foi inserido, né, no 492, inciso 1, letra E, e com isso nós passamos a ter uma possibilidade de execução provisória da pena igual ou superior a 15 anos, quando proferida pelo tribunal do júri, no tribunal do júri, pelo menos até que o Supremo se pronuncie sobre a constitucionalidade dessa previsão. Não parece que o Supremo esteja disposto a declarar inconstitucional essa previsão, a despeito de me parecer contrariar claramente o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Porém, está lá previsto e, portanto, a execução provisória da pena nessas circunstâncias é uma consequência da sentença condenatória recorrível.